Olá, 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 muito boa tarde. Como vocês estão? Chegando para mais uma semana de lives. Então, todo dia que a gente traz lives, a gente traz pessoas incríveis aqui para somar com a gente, pessoas que vêm trazer o seu conhecimento, trazer as suas histórias de vida, de superação, de trabalho. Só vou clicar aqui. Bem-vinda, minha querida comadre, como você tá? Tudo de bom para ti? Gente, é sobre isso, tá? A vida, ela passa. O que nós vamos fazer? Bem-vinda, minha convidada, Marina. Consciências sistêmicas, do que é o sistema, como ele rege a nossa vida, como nós podemos regê-lo. Tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo aí? Bem, e você? Fez boa viagem de retorno? Ai, maravilhosa, maravilhosa. Planejei muito essa viagem, né? A gente planeja e daí tudo acontece certinho, né? Quando a gente organiza, quando a gente visualiza, né? É exatamente isso, como a nossa mentora fala, né? Todos os nossos desejos, nossas situações acontecem, né? Exatamente. Começa pelos desejos do coração, aí Quando você. a gente planeja, quando a gente organiza, quando a gente coloca energia, né? Ai, tão lindo isso quando os projetos se realizam, né? E aí tem tudo a ver com nossa live de hoje, né? Exatamente, sobre Então, a força das nossas mulheres. Então tem a força que a gente traz das nossas ancestrais, da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó. Olha tudo que essas mulheres passaram, né? E essa força que elas nos trazem. Você Lindo. sabe que a minha avó foi parteira, não sei se você já sabe dessa história. Não, a minha também foi. Ah, não acredito! Então, olha só como a gente tem coisas em comum. Então, a minha avó era parteira num local onde não existia médicos, né? Logo depois da Segunda Guerra, né, tinha um médico que veio fugido da Alemanha e que estava a um raio de 50 quilômetros. Era o lugar mais fácil de ir nesse médico, que ele montou uma enfermaria lá e tal. E as pessoas tinham que ir de a cavalo, né? Só que tinha um rio que tinha que passar sempre ali, né? Então, do lado de lá do rio, a minha avó fazia a parte de atender as mulheres. E ela contava, e eu me lembro que até a minha última filha, ela estava viva ainda, né? Daí ela contava que às vezes ela vinha de um parto, que ela tinha ficado uma noite inteira com a mulher, e pedaço de um dia, e ela chegava cansada em casa, daí ela chegava e já tinha 2 cavalos lá atados. Um do rapaz esperando ela, do pai do bebê, e a outra que já estava com o cavalo encilhado para ela voltar para ir atender a mãe, né? Então ela estava sempre, sempre no lombo de um cavalo ou atendendo as mulheres, né? Só que isso gerou em nós, nas nossas descendentes, as nossas mulheres, uma sensação de abandono da mãe, né? Exato. E olha que coisa incrível, Ivane. Quando aconteceu aquela história com a minha neta, a Adriana, que ela, que ela veio com um probleminha no coração, né? Lembro. Daí, quando eu estava lá no hospital, ela veio com um problema no coração e teve que fazer uma cirurgia com 3 dias. Aí eu liguei para uma consteladora amiga minha e disse assim, vamos fazer uma constelação, vamos colocar no campo, vamos ver o que está acontecendo, né? E aí ela colocou no campo e ela percebeu que ela não queria vir, O abandono, né? porque ela não se sentia amada. Ela disse: Eu não consigo me sentir amada. E aí a representante dela não queria abrir os olhos, não queria vir. E aí ela começou a trazer, né? Não, você tem uma mãe, você tem uma família, você tem uma avó
que te querem, que estão esperando, que estão. E aí, aos poucos, ela foi refazendo, né? Foi liberando essa ideia. Só que aí ela me disse, é uma trisavó que ela está grudada. E era essa. E ela não sabia nada dessa história, a minha consteladora, minha amiga. Gente, mas é porque daí assim, e como eram elas, em função disso, a minha mãe foi uma das mais novas, ela foi criada pelas irmãs, né? Então, justamente porque a minha avó estava sempre em função. Não era isso, né? Do outro lado, da família paterna, a nona, ela carregava no balaio os bebês e ia pra roça. E as pequenininhas, as maiorzinhas ficavam em casa, tinham que dar conta da casa. Exatamente. E o que aí não levava, né? Uns ela levava, outros ela nem levava, os outros que criam. E era assim, Exatamente. então assim, e era como elas deram conta, né? E aí as feridas emocionais ficam. Se não é curado naquela geração das nossas mães, das nossas. Alguém ali vai aparecer para olhar para essa ferida. É sim. Exatamente. E aí eu também tinha a mesma dor do meu pai, né? Que a dor do meu pai, das minhas tias, era essa dor de abandono, e eu também senti essa dor, né? Você De não ser vista, de não ser boa o suficiente, daí eu precisava ser validada, sempre precisava ser validada pelo olhar de alguém. Parecia que eu precisava que as pessoas me dissessem: tu tá fazendo certo, tu tá bem. E aí a minha filha repetiu a minha história, quer dizer, tudo se repete, né? Porque quando ela nasceu também eu estava num período difícil da minha vida. E ela acabou carregando o meu casamento nas costas, porque ela era a terceira. E daí eu disse assim, bom, agora eu não posso me separar mais, agora eu estou com três. Então agora, aí pedir perdão, mentalmente a gente pede perdão, só que a criança sentiu dentro do ventre, sentiu o choro, o primeiro choro. E quando tu olhou ali o positivo naquele momento da tua vida, que tu estava vivendo uma vida totalmente disfuncional, e agora? Agora eu vou. E aí, todo esse peso do meu casamento eu coloquei nas costas dela. E ela sentiu que ela tinha que segurar esse casamento. Exatamente. E é incrível porque eles vêm exatamente mostrar. Não tem como. A conta fecha redondinha, né? Que isso que é o campo, né? Isso que é o campo, né? Vem nos mostrar. Olhe para as suas feridas, olhe para as suas dores. Claro, não vamos resolver carregar o mundo nas costas e vamos resolver da família inteira. Você vai resolver do que te aparece, do que compete você, né? Mas é aquele que tem consciência que vai ajudar, né? Que vai dar luz, né, para todo o sistema. Porque os sistemas, eles só mudam endereço. As histórias são semelhantes, né? Isso é uma coisa que me impressiona muito. Eu estou no meio de uma campanha, né? Hoje à noite eu vou ter a minha imersão, Uhum. né? Da mulher magnética, né? Amor e abundância na sua vida. E aí eu conversei desde a semana, desde que eu vim de lá, né? Que eu abri a campanha, com mais de 60 mulheres, mais ou menos. Aí eu fiz o método, botei elas num grupo, daí fui conversando com cada uma, e fui ouvindo as suas demandas, e todas as dores são parecidas, né? As dores são muito parecidas. Inclusive, assim, por que que nós nos atraímos, né? Você se dá bem com mais determinada pessoa, ou assim, o campo, assim, por exemplo, vou ter 20, 30 clientes ali, todas têm as dores semelhantes, tá? Porque nós nos atraímos por isso. E a cura é coletiva, né? A gente se atrai pela dor, né? Não, exatamente. Quando você monta um grupo de trabalho, né? Que nem eu tenho os meus grupos aqui também, semana que vem entra o quarto, quinto grupo da depuração cigana também, que a gente faz o grupo e cada mês abre um tema, né? Então, esse mês agora é a abertura dos caminhos. Aqueles que estão lá é aqueles que estão precisando daquilo, é aquilo que vão ser tratado. Isso. Ah, Mira, Uhum.
Anda aí, ó, estão falando da força das mulheres da família, olha só, e ela vem ali me prestigiar a gente. Então é sobre isso. Bem-vinda, Rafa, que está entrando. A minha comadre já disse oi antes. Então, gente, é olhar para tudo isso. Quem está no grupo, quem está né, no teu grupo do sistema, né? É, Precisa ser olhado e você escolhe aquele sistema, você escolhe aquele pai e aquela mãe. Todas as passam, ou mesmo as vitórias, né? É em honra daquilo que você vai aprender ali. Que estamos aqui para aprender, né? Esse que é a grande sacada da vida, né? parece que todas nós temos um propósito, né? Sim, E esse propósito, ele vai. Por isso que eu digo também que os problemas são presentes, né? sim. Quando a gente tem um problema na vida, certamente aquele problema você deveria ter passado. Uhum. Deveria ter passado para quê? Para você se fortalecer, para você aprender a lidar, para você olhar para trás, tomar essa força dessas mulheres e dizer assim: não, mas nós temos a permissão de fazer um pouquinho diferente. Nós podemos agora, nós temos recursos, vocês não tinham. Vocês não tinham como fazer, vocês tinham que ficar no casamento abusivo, vocês tinham que ficar com essas questões, né? Nós não precisamos. E eu lido muito com mulheres que estão numa dependência emocional enorme, não conseguem sair. E elas não conseguem sair porque elas estão grudadas nessas mulheres ancestrais. Que elas Exatamente. não conseguiam sair, né? Porque elas não tinham para onde ir. Olha, raro aquelas que conseguiram, né? Foram aquelas que já romperam padrões lá atrás. É, Minha irmã tá aqui, eu vou falar, a sogra dela foi uma que rompeu o padrão, tá? Há 50 anos atrás, ela falou pro marido, não te quero mais. Aí, e eu fico, né? E, e ela, né, foi criticada na época imagina, quase queimadas, né? Só não queimava na fogueira porque não tinha, mas era e deu excluídas, né? conta. E deu conta, cuidou dos filhos, né? Passou as dificuldades, perrengue dela ali, mas deu conta. Então, assim, ó, trazer essa força dessas mulheres, são mulheres incríveis, né? Então, assim, e aquelas que não puderam, né? Então, também, cada uma né, nas suas histórias. E é que nem tu fala, aí elas querem que nós possamos. Elas querem que nós demos esse grito que elas não puderam dar. Que o nosso espírito do tempo hoje nos permite. Então, assim, você pode, né? Não deu certo, era um relacionamento tóxico, era um relacionamento abusivo, e não é culpando o homem, né? Não é sobre isso, tá? Não, não é sobre isso. A pessoa é a pessoa certa para você curar as feridas suas ou que você carrega do sistema. Ponto. Tá? Então, e todo relacionamento tem início, meio e fim, tá? Então, assim, vai terminar quando é para terminar, não é nem antes nem depois. E não se termina se não tem propósito de terminar. Tá? Às vezes tu fica, porque não termina, por quê? Porque não é para continuar. E quando a gente está numa postura de salvadora, que nem eu estava, né? Eu dizia assim, meu Deus, nós estamos tendo tanta oportunidade, né? De conhecer, a gente trabalhava com padres e com educação, né? Daí a gente conhecia pessoas com grande potencial, davam palestras, a gente ia. E daí para mim aquilo era renovador, renovava a minha vida, né? Mas para ele entrava aqui, saía ali, ele não conseguia captar, né? Porque ele não estava naquilo. Não era, não era prioridade para ele. E daí eu queria muito salvar, eu dizia, meu Deus, mas como você poderia ser um homem tão diferente? Eu sonhava em transformá-lo num homem diferente, né? Enquanto que eu deveria cuidar de mim, Príncipe encantado, né? né? Deveria cuidar de mim. Daí ontem eu estava atendendo uma mulher, ela falou a mesma coisa. Como é que ele não entende? Olha só, ele tem a oportunidade de estar comigo aqui, eu estou estudando, nós podíamos estar juntos, nós podíamos estar os dois crescendo. Mas ele não está nessa vibe, ele não quer, ele tá no outro momento. Exatamente.
que não vibra na mesma frequência. Não vibra, ele está grudado ainda na mamãe que ele perdeu há um ano atrás, ele está resolvendo os problemas dele, mas ele não vai conseguir, por quê? Porque ele não está desperto, né? Então, é difícil e às vezes nós também entramos nessa coisa de querer salvar. E às vezes no início da minha profissão, há 5 anos atrás, eu achava que eu ia salvar todo mundo, né, pela constelação. Ah, agora sim, vou salvar todo mundo. Ah, porque a constelação é maravilhosa. E aí a gente vai caminhando e a gente vai vendo, tem muita coisa junto no sistema. Tu precisa enxergar, tu precisa perceber, tu precisa querer, tu precisa estar disponível para fazer o caminho, né? Não é porque uma coisa é você perceber, eu sei, o que as mulheres me dizem, né? Falei, né? 60 mulheres, eu acho que vai fechar, tem duas que estão decidindo ainda, mas vai fechar em 10, no máximo 11 que vão fazer a imersão. Por quê? Porque elas dizem assim, pois eu preciso muito, mas eu tenho academia hoje de noite. Olha só, eu preciso muito, mas eu tenho academia. Quer dizer, a academia que eu estou fazendo é ótimo, né? Mas eu tenho todas as semanas, né? Tenho todos os dias, eu posso fazer de novo. Então, qual que é o peso que você está dando para a tua dor? Ou você está reclamando porque você gosta de reclamar? Porque enquanto você está reclamando, você está na vítima. E daí você tem audiência, né? Daí você tem plateia. Todo mundo diz assim, pobrezinha, coitada, como é que tu aguenta aquele ogro? Aquele cara. Tu é uma... Daí todo mundo, fica do lado dela, né? Então, esse é um ganho que faz com que a gente não cresça. Faz com que a gente permaneça enclausurada, né? Exatamente. Ó, essa semana eu postei o. Foi ontem ou hoje, não lembro, que eu postei o vídeo sobre a vítima, né? As armaduras. Exatamente. Porque ó, não vamos falar sobre as vítimas porque nós já estivemos nesse lugar, né? Mas Já. é a armadura que o teu ego coloca para te proteger das maldades do mundo, como se você tivesse que ficar ali nessa redoma, né? Nesse círculo de proteção. E a vítima, ela é o mais dolorido, porque é aquele que entra e não quer sair. Porque ali fica cômodo. É mais fácil culpar o mundo, culpar o outro, do que você se responsabilizar. Então a vítima, ela é um perfil infantil, é a tua criança que está berrando ali, que está gritando, está esperneando no mercado, né? Continua esperneando. Não, e é o que mais tem, né? É o que mais a gente vê, né? Por isso que Exatamente. até assim, quando a gente participa das imersões que a Ale faz, ela trabalha tanto a postura adulta. Porque realmente, sem nós estarmos na postura adulta, a gente não consegue sair do lugar. Não consegue sair e fazer diferente, porque a gente sempre vai repetir, repetir, dá uma volta e vai lá, pã, e faz igual. Porque ali você já se acostumou, você já sabe o caminho de cor, você fecha os olhos e vai. É aquela coisa, não precisa nem de GPS, fecha o olho, liga no piloto automático, o carro vai sozinho, né? Então, você não precisa pensar, não precisa gastar neurônio, porque ali você já sabe o caminho. Mas o caminho da mudança é fazer diferente, é buscar novas, é, novos Posturas, percepções, né? Verdade. projetos, né? Então, assim, conhecer o que você não conhece de você mesmo, descobrir essas novas versões suas que estão adormecidas aí em você. Então isso é o posturar-se, né? Então, mudar o seu modo de pensar, de sentir e automaticamente de agir. Verdade, verdade, porque se a gente não monitora os pensamentos, eu agora mesmo tava olhando o grupo e tal, daí veio mais uma pessoa e daí veio me perguntar quanto é que custava e tal a imersão. Daí eu já tinha dado essa informação para ela há alguns dias atrás, né? Mas daí me deu vontade de ser mal educada, sabe? Aquela coisa de dizer assim, ó, mas eu já te falei, mulher. Tá? Aí eu respirei,
volta, seja educada e dê a resposta que ela precisa, fala amorosamente, fala gentilmente, porque aquela hora ela não estava olhando por valor, ela estava olhando porque ia ser, né? Agora ela está perguntando por quê? Porque agora alguma coisa chamou a atenção dela e ela Agora, tá fazendo sentido para ela. agora é interesse, porque antes você falou o valor, mas como ela não estava focada, o foco, né? Não percebeu. Não chamou atenção. E agora, quando a pessoa pergunta o valor, é porque ela tem interesse. Porque daí eu já quero saber quanto que é, porque eu estou interessada em pagar, né? Verdade, daí eu vou pagar o valor que custa. Exatamente. Verdade. É sobre isso tudo na vida. Então você se postura e você faz diferente. Porque se você tivesse um olé com a tua avó, com a tua bisavó, lá com a tua mãe ali, e você um bate-papo com elas iam o quê? Eu sofri tudo lá atrás para você continuar levando a mesma vidinha que eu levei? Para, acorda, elas iam dar aquela Dá um chocolatada. chacoalhão, né? Eu acho que elas davam um chacoalhão em nós, assim. Tu Acorda. sabe que um dos vídeos que eu postei na viagem, que teve mais acessos, foi esse da mãe. Porque eu estava conversando com a vizinha da frente, nós andando de ônibus, né? Assim, né? Fazendo aquelas viagens de uma cidade para outra. Um ônibus bem confortável e tudo. E na frente, daí sentou uma mulher que tinha perdido o marido. Ela começou a se abrir para mim. E essas coisas acontecem. Quando a gente é da área, as pessoas sentam do lado da gente e começam a conversar, né? Ela se abre. E daí eu comecei a contar para ela assim que a minha mãe nunca pôde viajar, né? O pai não gostava, aquela coisa toda. E daí terminei de conversar com ela e eu disse para o Arthur, que ele estava do meu lado, eu disse, amor, eu vou todo mundo meio dormindo ali, né, no ônibus. E eu peguei a coisa e filmei, mesmo andando, né? Bem baixinho na frente, né? Contei a história ali. E, gente, foi uma conexão enorme. Porque as viagens que eu estou fazendo, eu sinto que eu estou levando ela comigo. Que ela não conseguiu fazer. Mas eu estou levando ela, estou levando as mulheres da minha família que não puderam. Estou abrindo espaço para minhas filhas, estou abrindo espaço para minhas netas. Então, é tão libertador isso de você saber que você está levando a linhagem das mulheres em cada conquista que você faz. Exatamente, porque era isso. Por isso que elas passaram tudo que passaram. Os perrengues delas lá atrás foi para deixar uma vida melhor pra gente. E aí, o que que você faz nessa vida? Fica chorando as pitangas? Ou vai em frente, né? Vai Ou segue em frente. É mal, isso mesmo. né? Porque assim, ó, o mundo não é isso aqui, né? Vai, o mundo. É muito grande, há muitas possibilidades, mas aí quando a nossa mente está enclausurada numa dor, ela repete sempre a mesma dor. É Aí a criança que foi abandonada pelo pai, daí pega um homem que vai abandoná-la também. exatamente. Pega uma pessoa que pega um emprego onde o patrão não consegue olhar para ela, onde ela não consegue se sentir pertencente, onde ela não consegue ser vista. Ela faz trabalho, 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 e daí chega na hora de receber a recompensa, o outro vai lá e recebe no lugar dela. Então é muito sistêmico, só quem estuda o sistêmico mesmo para perceber que os gatilhos vêm e voltam e estão sempre mostrando a mesma dor, até que um dia você cansa e diz assim, bom, vou olhar para essa menina que está aqui, para essa menina ferida e não vou deixar ela mais tomar conta da minha vida. Eu vou tomar conta da minha vida. Eu Exatamente. vou te levar comigo, vou te respeitar, mas eu sei do meu valor. Eu sei que eu posso e eu consigo. E aí é tão lindo quando as mulheres se colocam, né? Hoje eu estava atendendo uma que disse assim, Mari, depois que tu falou, que tu teve o módulo da parte da vida profissional, ela já era aposentada e ela ia ganhando muito bem, porque ela tinha 40 horas. Ela foi na última progressão do Estado, aqui no Rio Grande do Sul. Elas estão ganhando mais de 10 mil, essas mulheres, né? São poucas, mas elas vão progredindo na profissão. E mesmo assim ela estava endividada, ela disse que ela não conseguia gerir o negócio dela, o dinheiro dela. Aí nós tivemos essa parte da educação profissional, né? Que é a Bert Hellinger coloca que tem a ver com todos os demais círculos, né? Da vida.
E a gente colocou objetivo, e a gente fez, e a gente trabalhou. E dela disse assim, bom, então, se eu não consigo melhor administrar, eu tenho que ter uma nova renda. Então ela começou a fazer crochê. E Olha, ela tá fazendo bolsas de crochê dessas moderninhas, sabe? Coisa mais linda, essas que agora as mulheres postam com aquelas bolsinhas. E começou um novo trabalho. E ela disse assim, Mari, essa semana eu comecei a ganhar dinheiro. Eu digo, olha só que coisa linda. Tá mudando a vida. exatamente, porque você ressignifica, é sobre isso, né? Então, assim, você olhar, é aquela coisa, como você olha para as situações da tua vida. Tá lá, eu não falo palavra problema, digo aquele desafio, aquela dificuldade, né? Tá ali. Aí você vai olhar, sentar e chorar e reclamar, ou você vai olhar e vai começar a analisar, tá, tenho esse abacaxi aqui para descascar. E agora, como é que eu faço? Né? Eu pego uma faca grande, uma faca pequena, eu pego uma tábua, eu boto tudo no lique. O que você faz com aquele abacaxi? O abacaxi é teu, né? O que você Verdade. fazer com ele, como você vai ingerir, descascar, comer, né? Ele é teu. Então, assim, é você que vai, em vez de pensar no problema, você pensa como eu soluciono este problema. Você foca de forma diferente, né? Aí Exatamente. você não fica o tempo todo dizendo, ai meu Deus, o tamanho do meu abacaxi que tá lá em cima da minha mesa. Tu não faz ideia, Mari, do tamanho do abacaxi que eu tenho. Daí quando elas vêm falando assim, a gente já sabe que a pessoa não quer descascar o abacaxi. Ela quer ficar olhando. E ela quer que diga assim, tadinha, você tem esse abacaxi, você quer que eu te ajude? E tá, tá, tá. Não, ela nem quer que a gente ajude, ela quer continuar falando sobre o Olha, abacaxi. porque aí, se você descasca esse abacaxi para ela, que tem gente que faz isso, né? Eu vou lá, é o Sim, salvador, né? Eu vou lá resolver para você esse problema, né? isso, vou lá e descasco. Aí ela compra mais uma caixa cheia de abacaxi e coloca. Ela compra mais uma caixa de abacaxi, exatamente. E aí Que eu fico, imagem bacana agora que tu me deu, Liane, porque é exatamente isso, elas compram o abacaxi novamente para ficar com o mesmo problema. Por aí quê? ela, Porque elas não estão prontas para resolver. exatamente, porque você está em fases da sua vida. E que nem eu falei antes, gente, não são vários. São as formas como você tem de demonstrar a sua alma. Porque não é sobre, porque a pessoa não quer se ajudar. Gente, não é o não querer se ajudar. É a pessoa não está pronta ainda para olhar para aquelas feridas mais profundas. Quem é você? Quem sou eu para dizer o tamanho da ferida da pessoa? Exatamente. Às vezes você fica, né, de saco cheio e diz assim, pô, isso aqui se resolve assim, pronto, né? Cada problema tem uma solução. Ó. Só que você não está entrando na dor da pessoa e entendendo o que, que ela está passando. Isso é ter empatia, né? E quantas vezes nós é, a deixamos porque essa pessoa não quer se ajudar, né? Mas não é ou não quer, não está pronta. Ainda não está no tempo, né? Não chegou ainda no tempo. Por isso Só que a que gente está vai. aqui, né? A gente está dando esse conteúdo valiosíssimo, um conteúdo que vale milhões, né? Por quê? Para que alguém escute, para que alguém desperte, para que alguém perceba, então pode ser que eu também possa, possa fazer o caminho que elas fizeram, porque elas também tiveram no meu lugar. Elas também estavam na vitimação. Quanto tempo que eu fiquei na vitimação, na validação, querendo ser validada, querendo ser vista, querendo significância, né? Agora, tanto faz como tanto fez. Aí as pessoas dizem assim, mas tu é corajosa, tu fica contando as coisas da tua vida. Porque é a minha vida, é a minha história. Para mim está tudo bem. Eu não tenho mais dor da minha história. Quando a gente consegue contar a nossa história sem dor, é que a gente ressignificou tudo que aconteceu, a gente já lapidou, a gente já percebeu que tinha um propósito, a gente já foi lá. Isso não quer dizer que não vai vir mais, que nem o caso que aconteceu com a minha neta, cada vez está vindo mais coisas para você ir lapidando mais. Nós não estamos, como diz o outro, imunes, né? Parece que está trancando um pouco a tua internet.
Trancou. Sim, bem ainda, eu quero salvar essa live, ficou maravilhosa. E exatamente sobre isso. Qual a melhor história de nós contarmos se não é a nossa mesma, né? Então, exatamente, você só vai levar o outro no caminho que você já passou. E olhar para isso dá força também, porque todo mundo está passando pelas suas dores. Ninguém está pronto. Quem está pronto já acendeu, já foi, né? Já Todo mundo foi para andar de cima, aqueles outros. está aprendendo. Se você não tem mais nada para aprender no planeta, o que tu está fazendo aqui, né? Então, olhar para tudo isso e saber, cada um está um pouquinho à frente, está levando aonde já foi. E é sobre isso. Uhum. Muito bom, né? Muito E bom ali, mesmo. Ney, acho que nós vamos continuar. Acho que na próxima a gente vai falar do poder no masculino, né? Vamos Vamos falar dos homens um pouco. falar. E... Não, eu boto um problema lá de traição, meu Deus, o que vem de coisa, tu não tem muita ideia. Porque eu coloquei uma caixinha sobre traição, muita, muita, muita. Porque existe muito hoje em dia essa questão, né? Muitas estão se sentindo traídas, rejeitadas, meu Deus. Então a gente tá aí, né? A gente está trabalhando. A Ivânia é terapeuta, eu sou consteladora, sou mentora de mulheres. Tu também é consteladora, trabalha com energia, né? O Também. método Achala, né? O Isso. método Achala. Fala. E agora até, como é que é? Essa da cigana? Como é que tu tá A fazendo? Ana, isso é um grupo de WhatsApp que daí todo mês a gente faz limpezas naquelas que estão no grupo, né? Aham. É bem interessante também. As pessoas às vezes querem um gostinho, uma palhinha de uma terapia, né? Então ali ela vai estar recebendo, né, as limpezas por 15 dias, né? Então, assim, temos de tudo aqui, né? Tem os grupos de constelação, inclusive essa semana nós temos o grupo presencial lá em Francisco Beltrão. Semana Ah, que é? Que vem legal! temos o grupo online e fazendo os movimentos, estamos fazendo acontecer. Do método Oxalá, as apostilas já saíram. Essa semana eu estou indo na gráfica buscar. Ah, que coisa boa! Isso! E o livro já está na editora, já está em reta final Ah, aí. eu quero um livro teu, depois tu vai me autografar e vai me mandar para cá. Ah, sim, ó, quem sabe até a gente não vai lá. É, pode ser, vamos fazer um evento aqui, né? Por Mas, que que não? vamos com prazer. Sabe que nós temos avião até Passo Fundo, né? Então, É até Passo Fundo. E o ônibus até Curitiba não é muito, eu já fui de ônibus também, não, o bem, ônibus bem gostoso. então, tem direto para Passo Fundo, tá? É, tem, né? Coisa boa. Não É, importa. Ó, às tudo, vezes tudo certo. Daí tu vai até Passo Fundo, depois eu vou lá te buscar. então. E a gente vê e a gente tá aí, né? Trazendo essas energias e mostrando para vocês, gente, dá para ser sim mais leve quando você começa a fazer um pouco diferente. São processos. São processos. Não Muito é bom participar com você. uma sessão, uma coisa vai sair nas nuvens, vai sair, não. Vai mexer algumas coisas, né? Às vezes vai, né, vai depurar alguma coisa, você vai se introspectar, você vai se analisar, aí sim fazer diferente. Verdade, verdade. É uma delícia fazer essa live contigo, Gratidão, minha querida. Depois tu me marca lá para mim mas repostar na minha, com tá? certeza. A todos que olha, o professor André aqui também. Beijo no coração. Na próxima vez que eu fizer também vou te convidar, tá? Ah, Beijão. beijo, até. Até.